dia, irmãos. La paz y la gracia del Señor Jesucristo. Paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con el ministerio de la palabra. Amén. Vamos fazer uma oração antes de começar com o ensino da palavra. Padre, en el mismo espíritu, Señor, de reverencia, Señor, queremos encomendar tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, que tú nos lleves a toda verdad, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos que tú nos hables, Señor. Háblanos profundamente, Señor, de tal manera que nuestro ser sea transformado, Señor, a la imagen de tu Hijo, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayuda a los que hablan, Señor, pero también ayuda a los que oyen, Señor. Que tu Espíritu Santo sea socorriéndonos, Señor, en toda nuestra debilidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Vamos a abrir Mateo 6. Vamos abrir em Mateus 6, versículo 9. o versículo 9. El día viernes comenzamos a hablar algunos aspectos Ontem nós começamos a falar alguns aspectos que nos hablan del carácter de Cristo. que nos fala do caráter de Cristo. Decíamos que íbamos a tomar la oración del Padre Nuestro E falamos que íamos tomar a oração do Pai Nosso como aquel buen tesoro que saca el buen hombre, como aquela fonte que saca o bom homem, que es Cristo Jesús, que é Cristo Jesus, para aplicarlo a nuestra vida. para aplicar a nossas vidas. Escogimos la oración del Padre Nuestro Então nós escolhemos a oração do Pai Nosso, porque notamos que los asuntos que Jesús nos enseña a orar porque notamos que os assuntos que Ele nos ensina a orar son asuntos que deben ser importantes para nuestra vida. são os assuntos que devem ser importantes para nossas vidas. Tanto Tanto que deben estar diariamente en nuestra oración. que deve estar diariamente em nossa oração. Entonces hablábamos un poco en los primeros versos Então falamos um pouco nos primeiros versos acerca de la paternidad de Dios, acerca da paternidade de Deus, de nuestra sumisión al Padre, em nossa submissão ao Pai, de nuestro involucramiento en los negocios del Padre. de nosso envolvimento nos negócios do Pai. Y ahora vamos a leer desde el verso 11, E agora nós vamos ler a partir do verso 11, que fue el pasaje donde quedamos. que foi a passagem onde nós paramos. Dice: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Jesús viene hablando de muchas cosas Estivemos vendo de muitas coisas y ahora el Señor quiere atraer nuestro corazón e agora o Senhor quer trazer o nosso a coração un asunto muy sencillo: a um assunto muito simples. el pan. O El pan nuestro, el pan de cada día. pão nosso de cada dia. Porque Jesús, llevándonos primeramente a buscar el reino de los cielos, Porque Jesus leva-nos primeiro a buscar o reino dos céus. y ahora nos lleva a algo tan sencillo y tan simple como el pan diario. E agora nos leva a algo tão simples que é o pão diário. Proverbios 30, verso 8 dice: Provérbios 30, o versículo 8 diz: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vaidade e palavra mentirosa aparta de mim. Dice: no me des pobreza ni riquezas. Não me dê pobreza nem riqueza, Dice: manténme del pan diario. mas me mantenha o pão diário. ¿Qué es ese pan de cada día? O que é esse pão diário? Ese alimento que todo hombre necesita É esse alimento que todo homem necessita para vivir. para viver. El pan necesario. O pão necessário. Pero ¿por qué Jesús nos está diciendo o enseñando E por que Jesus está dizendo, nos ensinando, que debemos orar por el pan de cada día? que devemos orar pelo pão de cada dia? Para mí es difícil pensar que
que el modelo de oración Para mim é difícil pensar que o modelo de oração incluya algo tan sencillo. inclua algo tão simples. Pero cuando comienzas tú a examinarlo, Mas quando começamos a examinar, no es tan sencillo. não é tão simples. Es un assim. asunto muy importante. É um assunto muito importante. Un asunto que necesitamos guardar en nuestro Um corazón. assunto que devemos guardar em nosso coração. Quiero que vayamos a 1 Timoteo 6 Eu quero que vamos a 1 Timóteo 6 y vamos a resaltar unos asuntos que poco se hablan, e vamos ressaltar um assunto que pouco se fala, pero que son muy importantes en la vida mas que são cristiana. muito importantes na vida. Interesantemente, Jesús no ora por el pan del mes, É interessante que Jesus não ora pelo pão do mês, por la provisión del próximo pela año, provisão do próximo ano, sino Jesús ora por el pan diario, mas sim que Jesus ora pelo pão diário, por el pan necesario. o pão necessário. Eso muestra E isso mostra que Jesús como hombre que Jesus, como homem, conoce las necesidades del hombre conhece as necessidades do homem y pone en la oración un aspecto que cubre las necesidades del hombre. e coloca um aspecto da necessidade que provê a necessidade. Pero a la par o también, Mas também, él en esa pequeña frase nesta pequena frase, guarda el corazón del hombre guarda o coração do homem, de un asunto que es muy común, de um assunto que é muito comum, la ambición, a ambição, el pan de cada día. o pão de cada dia. Como vamos a leer en este pasaje, Como nós vamos ler nesta un passagem, aspecto muy importante del carácter cristiano um aspecto muito importante do caráter cristão que se debe formar en que nosotros deve ser formado em nós. es, como Pablo dice aquí, É como Paulo falou aqui, contentamiento. contentamento. ¿Contentamiento con qué? Contentamento com o quê? Con la provisión Com a provisão diaria diária y e suficiente suficiente para el mantenimiento de la vida. para a sustentação da vida. Más Porém, puede ser pecaminoso, pode ser pecaminoso. menos Menos, puede ser antihumano. tendo demais pode ser pecaminoso e tendo de menos pode ser Antihumano. anti-humano, Sí. Contra la misma naturaleza del hombre. contra a mesma natureza. La medida es A medida é el pan diario. o pão diário. ¿Qué es el pan diario? E o que é o pão diário? Lo que necesitamos para vivir. É o que nós necessitamos para viver. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Como nos ensinou Jesus a orar? Padre, Pai, dame el pan diario, dai-me o pão diário, lo que necesito para vivir. o que eu necessito para minha vida. Si usted pide más, Se você pedir mais, puede ser extraño o peligroso. pode ser estranho ou perigoso. Dice Pablo, vamos a leerlo acá. Paulo disse, vamos ler, Verso 6, 1 Timoteo 6, verso 6. 1 Timóteo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad De fato, grande fonte de lucro é a piedade, acompañada de contentamiento. acompanhada com contentamento. La palabra en el griego significa estar satisfecho, A palavra em grego significa estar satisfeito, autosatisfacción. autossatisfação. ¿Qué está diciendo Pablo? O que Paulo está falando? Que acompañar la piedad Que acompanhar a piedade con un corazón satisfecho y agradecido com o coração satisfeito e agradecido es una gran ganancia. é um grande lucro, um O grande como ganho. decíamos el viernes, es un buen tesoro. Ou como dizíamos ontem, o sexto é um grande tesouro. El contentamiento O contentamento es un tesoro en la vida cristiana. é um tesouro na vida cristã. Jesús, Jesus, cuando él vivió como hombre, quando ele viveu como homem, era un hombre que vivía con contentamiento, era um homem que vivia com contentamento. un hombre que era agradecido, Um homem agradecido. un hombre que ponía sus necesidades delante de su Um homem que padre, colocava sua necessidade diante do Pai, sus necesidades básicas. suas necessidades básicas. Y eso nos enseña bastante a Isso nosotros nos como ensina cristianos. bastante a nós sobre a vida cristã. La vida cristiana, como el hermano Arcadio lo resaltó bastante A ayer, vida cristã é como o irmão Arcádio ressaltou ontem. no consiste en los bienes materiales que Não tenemos, consiste nos bens materiais que tenhamos,
No es que el cristianismo defienda la pobreza. Não é que o cristianismo defenda a pobreza. No hay nada especial en ser pobre. Não há nada especial em ser pobre. Pero sí la Biblia aclara que ningún bien material Mas sim que a Bíblia esclarece que nenhum bem material va a llenar el corazón del hombre. vai encher ou satisfazer o coração do homem. Tanto es Tanto é que nosotros a diario tenemos noticias que nós temos notícias donde muchas de las personas que más bienes tienen en este mundo quando vemos que aquelas pessoas que mais têm bens nesse mundo se están suicidando. estão se suicidando. Yo voy a leerles un pequeño artículo que encontré esta mañana en un Eu periódico. vou ler um pequeno artigo que encontrei nessa manhã num jornal. Esto no lo dice un cristiano, hermano. Isso nos diz um cristão. Não Não disse. é um cristão, perdão. Un periódico secular. É um jornal secular. Hablando de la gran cantidad de suicidios que tienen las personas hoy en día, personas de una posición alta. Analisando assim, pessoas de grande conceito que têm se suicidado nesse tempo. Dice, a pesar de la fama y el dinero que poseen algunas figuras del espectáculo, Apesar da fama e dinheiro que possui algumas figuras do espetáculo, queda evidenciado que ninguna de estas llena la esencia del ser humano. fica evidenciado que nenhuma destas pessoas cheias, nenhuma dessas coisas encha essencialmente o ser humano. Pues aún estos famosos han logrado ser exitosos, Porque ainda que essas pessoas famosas tenham adquirido status e êxito, no son personas ni felices ni realizadas. essas pessoas no âmbito profissional, então elas não são felizes nem realizadas. Comienza a dar una cita de personajes, Então ele começa a fazer citações de personagens, cantantes, cantores, actores, atores, personas de la industria, empresários da indústria, todos siendo personas que tenían muchos bienes, todas elas sendo pessoas que tinham muitos bens, mas terminaron suicidándose. mas terminaram suicidando. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. É sobre isso que Paulo está nos El hombre impío, O homem ímpio, aún teniendo muchas cosas, ainda que tenha muitas su coisas, ser no es lleno. o seu ser está vazio, não é cheio. Mas el hombre cristiano, Mas o homem cristão, aún no teniendo muchas cosas, ainda que não tenha muitas solo coisas, teniendo el pan diario, só tendo pão diário, puede ser una persona feliz, ele pode ser uma pessoa feliz. puede ser una persona contenta. Ele pode ser uma pessoa contente. Ahora, Agora, Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. mas Paulo diz, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Un predicador decía en estos días, Um pregador dizia nesses dias, nosotros generalmente tenemos nós geralmente temos más de lo que merecemos. mais do que merecemos. Tenemos una esposa, Nós temos uma esposa, tenemos unos hijos, temos os filhos, tenemos una casa, temos uma casa, tenemos un trabajo temos o trabalho que muchas veces no merecemos. e não muitas vezes nós não merecemos. Mas el corazón del hombre en tanta oscuridad, Mas o coração do homem, en tanta oscuridad, tanta obscuridad, en tanta agitación, tanta agitação, en tantos deseos personales, tantos desejos pessoais, muchas veces pierde de vista la bendición de Dios muitas vezes perde de vista a bênção de Deus en las cosas más simples de la nas vida. coisas mais simples Si da usted vida. no puede ver a Dios en el pan que usted come diariamente, Você não pode ver a bênção do pão que você come diariamente. ¿en qué ve a Dios? Então, em que você vai ver a Deus? Si hay una cosa que caracteriza al hombre en nuestros días, Se há algo que caracteriza o homem dos nossos dias, es que es un hombre desagradecido. é que um homem ingrato. ¿Quién de ustedes no comió esta mañana? Quem de vocês não comeu nessa manhã? ¿Quién de ustedes no tuvo que vestirse esta mañana? Quem de vocês não teve Que vestirse esta as mañana. vestes, o que vestir nessa manhã? Usted debería ser una persona Você deveria ser uma pessoa que debe estar muy agradecida, que deveria estar muito grata, muy contenta, muito contente, porque Dios le ha dado más de lo que merece. porque Deus tem dado mais do que merecemos. ¿Por qué nuestro corazón no es agradecido? Por que o nosso coração não é tão agradecido?
Porque muchas veces Porque muitas vezes estamos esclavizados estamos escravizados a asuntos materiales com os assuntos que materiais. el mundo nos ha dicho que son O importantes mundo tem falado para nós que são importantes, cuando no tienen ninguna importancia en la vida. quando na verdade não tem nenhuma importância. Muchas veces nuestras ambiciones Muitas vezes personales, as nossas ambições pessoais, egoístas, egoístas, no nos permiten a ver a Dios não nos permite ver a Deus en el pan diario. no pão diário. Buena es la piedad. Buena es la piedad Bom é a piedade, con com contentamiento. contentamento. Contentamiento Contentamento no es resignación. não é resignação. Ah, fue la esposa que me tocó. Por aquilo, pela esposa que me tocou. Ah, es la esposa que me tocó. Foi a esposa que o Senhor me deu. Ah, es el trabajo que me tocó. É o único trabalho que eu Ah, es la ciudad que me tocó. tenho. É essa cidade aí que Ah, son los hermanos que me tocaron. pensa. São esses irmãos aí que estão comigo. Eso no es piedad. Tipo assim, fazer o quê, né? Ele fala, isso não é piedade. Contentamiento Contentamento es agradecimiento a Dios é gratidão a Deus por la esposa que nos dio, pela esposa que Ele nos deu, por los hijos que nos pelos dio, filhos que Ele nos deu, por el trabajo que pelo nos dio. trabalho que Ele nos deu, Porque seguramente e por seguramente es mucho más de lo que merecemos. tudo isso é muito mais do que merecemos. Buena es la piedad, Boa é a piedade acompañada de contentamiento. acompanhada de contentamento. Usted da gracias a Dios. Graças a Deus. No, usted da gracias a Dios Você dá graças a Deus por su esposa, pela sua esposa, por su trabajo. pelo seu trabalho? O usted es la persona que vive pidiendo a Dios algo que no tiene. Ou você é alguém que fica pedindo a Deus algo que não tem? O agradece por lo que tiene. Ou agradece por aquilo que tem? Buena es la piedad Boa é a piedade con contentamiento. com contentamento. Yo he estado en lugares, hermanos, Eu estava no lugar, irmãos, donde gente muy pobre, onde pessoas muito pobres, muy sencillas, muito simples, y he visto más e agradecimiento tenho visto mais agradecimento que lugares donde personas tienen do que em lugares onde pessoas têm grandes banquetes. grandes banquetes. Yo he visto mucho a los brasileros quejarse de la crisis. Eu tenho visto muitas vezes, No, he visto a los brasileros quejarse mucho de la eu crisis. tenho visto no Brasil aqueles que passam ou que falam da Não. crise. A los brasileros como país quejarse de la crisis. Aos brasileiros como país, Quejarse de la crisis que están viviendo. se queixarem da crise que estão vivendo. Ok. Hermanos, Irmãos, ustedes no saben qué es una crisis. vocês não sabem o que é uma crise. Si ustedes escucharan hablar a los hermanos de Venezuela, Se vocês ouvissem o que os irmãos na Venezuela, ellos sí están en crisis. eles sim estão em crise. Ellos en un mes no saben qué es comer un pedazo de carne. Ellos en un mes no saben qué es comer un pedazo de carne, Em um mês eles não sabem o que é comer um pedaço de carne, un vaso de leche. copo de leite. En vez de quejarnos deberíamos agradecer a Dios más, Nós devemos agradecer a Deus en vez de quejarnos. em vez de reclamar. Buena es la piedad, Boa é a piedade acompañada de contentamiento. acompanhada de contentamento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este Porque mundo nada trouxemos para esse mundo y sin duda nada podremos sacar. e sem dúvida nada poderemos levar. Una vez un ministro estaba oficiando el funeral de una mujer muy rica. Uma vez ministro estava fazendo o funeral de uma mulher rica Se le acercó un hombre y le preguntó: e homem se aproximou e perguntou: ¿qué dejó esta mujer? o que essa mulher deixou? Y el ministro respondió: E o ministro respondeu: ella dejó todo, ela deixou tudo, no llevó nada. ela não levou nada. ¿Sí me está entendiendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Todo lo que usted tiene acá Tudo que você tem aqui se va a quedar. vai ficar aqui. Cuando usted se embarque Quando você embarcar en el vuelo de la eternidad, no voo da eternidade, usted no puede llevar maletas. você não vai poder levar nada, malas. Todo se va a quedar acá. Tudo vai ficar por aqui. Su oración
a sua oração y su corazón e seu coração debe ser: deve ser Padre, de- Padre, Pai. Padre, Pai, Ok. dame lo que hoy necesito, Pai, dai-me do que eu necessito, no más, Señor. não mais do que isso. ¿Por qué dice Pablo ahí en el verso 9? Por que, disse Paulo ainda no verso 9? Porque los que quieren enriquecerse Porque aqueles que querem ficar rico caen en tentación y lazo. caem em tentações e laço. No son pocos los cristianos Não são poucos cristãos que en un deseo personal, num desejo personal, muchas veces pessoal, muitas vezes desmedido, desenfreado, entran en una situación de tentación, numa situação de tentação, de esclavitud, de escravidão, buscando algo más. buscando algo além, algo mais. Muchos Muitos atentan contra su vida espiritual, coloca sua vida espiritual sob ponen en peligro su vida põe espiritual, sua vida espiritual em perigo, ponen en peligro su vida familiar, põe em perigo a sua vida familiar, aún su vida de iglesia, ainda a vida da igreja, con el deseo de enriquecerse. com o desejo de se enriquecer. Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Esa frase, el pan de cada día, Essa frase, o pão de cada dia, es una frase que nos muestra é uma frase que nos mostra cómo Dios tiene interés y cuidado de nuestras necesidades, como que Deus tem interesse em cuidar de nossas pero necessidades también nos guarda e também nos guarda del corazón ambicioso de um coração ambicioso que desea más cosas que deseja mais coisas y puede estar por eso mismo e por isso mesmo pode estar poniéndose en una situación de tentación. se colocando sob situação de tentação. Muchas veces llega el hermano: Muitas vezes chega irmãos, hermano, tengo que contarte una bendición que me está eu sucediendo. vou contar para você uma bênção que está Me acontecendo. ofrecieron en el trabajo un mejor trabajo, Me ofereceram um trabalho mejor melhor, pago, com mais renda, com maior dinheiro, maior salário. qué bendición, hermano. Que bênção, irmão. ¿Vas a poderte seguir reuniendo? Você vai continuar reunindo? No mucho. Não muito. Va a tener que viajar bastante. Eu vou ter que viajar bastante. ¿Va a poder educar a su hijo? Você vai poder educar os seus filhos? No mucho. Não muito. Yo creo que eso no es una bendición, Eu hermano. creio que isso não é uma bênção, irmãos. Hay muchos Existem muitos que sacrifican su familia, que sacrificam sua família, su vida espiritual, sua vida espiritual, por un aumento. por um aumento. Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Volvamos a Mateo. Agora vamos a Mateus. Mateo 6, Mateus capítulo 6, ahora verso 12. agora o versículo 12. Dice: E nos diz: y perdona nuestras deudas, e perdoa as nossas dívidas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Así como el pan de cada día debe estar en nuestra oración, Assim como o pão de cada dia debe estar em nossas orações, también en nuestras oraciones também em nossas orações debe haber una constante petición de limpieza de nuestros pecados. deve haver uma constante petição de limpeza dos nossos pecados. Dice Spurgeon: Spurgeon disse: ninguna palabra se adecua mejor a nuestros labios indignos nenhuma palavra se adequa melhor aos nossos lábios indignos que la oración perdónanos. que a oração perdoa-nos. Si hay una palabra que debería estar delante de Dios cuando nos acercamos a Él en Se há nuestra uma boca, palavra que deve estar diante de Deus quando a gente se aproxima a Ele, es perdónanos. perdoa-nos. A pesar de que somos hijos, Apesar de sermos filhos, a pesar de que Dios nos ha involucrado en sus negocios, apesar de Deus ter nos envolvido em seus a pesar de negócios, que Dios nos provee diariamente, apesar dele nos prover diariamente, no podemos negar la realidad não podemos negar a realidade de que somos de pecadores. que somos pecadores Y que muchas veces, e que muitas vezes, cuando venimos a su presencia, quando estamos em sua presença, lo que necesitamos es ser limpios. nós necessitamos de ser limpos.
Tanto, hermano, Tanto, irmãos, que si yo comenzara a hablar de pecado, que se eu começar a falar de pecados, ninguno de los que está sentado, nenhum de vocês que estão sentados, ni los que están de pie, nem os que estão em pé, podría decir, yo no, poderia falar, eu não, eso es de otros. isso aí é um pecado de outro. No, todos, hermano. Não, irmãos, todos. Si decimos que no hemos pecado, Se falarmos que não temos pecado, nos engañamos a nosotros nós mismos. estamos enganando a nós mesmos. Y la verdad no está en nosotros. E a verdade não está em nós. Es tan saludable É tão saudável tener un concepto claro haver um conceito claro de nuestra debilidad, de nossa debilidade, porque eso nos hace porque isso nos faz volver constantemente a nos Dios voltar constantemente a Deus y pedir ayuda, e pedir sua ajuda, perdón, perdoa, limpieza, limpeza, liberación. liberdade. Estaba escuchando en estos días un hermano que para mí ha sido muy influyente. Eu estava escutando um irmão que para mim tem sido muito Y prudente. él estaba denunciando cierto tipo de pecados. E ele estava denunciando certos tipos Y de él decía para los hermanos, E ele falava aos irmãos: eso que estoy hablando para usted, isso que eu vou contar a vocês, no, que estoy hablando para usted, isso que eu estou falando para vocês, no lo hablo solo para usted, eu não falo só para você, lo hablo para mí. estou falando para mim. No piense, decía él, Não pensem que nosotros somos personas diferentes. que nós somos pessoas diferentes. La mayoría de pastores caen en A pecados maioria dos pastores caem em pecado porque muchas veces, porque muitas vezes, por la posición que tienen, por causa da posição que eles têm, tratan de esconder su debilidad. eles acabam escondendo a sua debilidade. No tienen personas a las que les cuentan sus debilidades. Não tem pessoas que falem para eles a sua No tienen personas a las que les pidan consejo. Não tem pessoas às quais eles peçam conselho. Muchas veces el pecado crece en lo oculto, crece en lo oculto Muitas vezes há pecado que cresce em oculto y no se confiesa, e não se confessa. se vuelve una olla de presión, E isso se torna uma bolha de pressão, una panela de presión. uma panela de pressão. Ok. En algún momento va. E certamente no momento ela vai explodir. Entonces, confesar el pecado, Então confessar o pecado, confesar la debilidad delante de Dios confessar as debilidades diante de Deus es saludable, é saudável. hermano, y no solo delante de Dios. Irmãos, Y no solo delante de Dios. não só diante de Deus, Muchos cristianos, muitos cristãos, para poder vencer sus pecados, para poder vencer seus pecados, tienen que confesarlo delante de los hombres. têm que confessar também diante dos homens. Hay cristianos E existem cristãos que duran 10, durante 10, 15 años 15 anos luchando con el mismo pecado. lutando com o mesmo pecado. Eso no es normal, hermano. Isso não é normal, irmãos. Muchas veces la falta de victoria sobre el Muitas pecado vezes a falta de vitória sobre o pecado es que usted encubre sus é que pecados. você encobre seus pecados. La Biblia dice, confiese. Mas La Biblia dice, a Bíblia confiese. diz: confesse, Saque a la luz. traga isso para a luz. No lo deje oculto. Não deixe isso oculto, Porque mientras usted lo deja oculto, porque enquanto você deixar isso oculto, lo está consumiendo. Lo está está consumiendo. consumindo você. Un hermano, un puritano, hablaba Um irmão puritano falava que el arrepentimiento que o arrependimento es como el vómito espiritual. é como o vômito espiritual. Solo hasta cuando usted lo saca, Somente quando você põe para fora, descansa. então seu estômago descansa. Hay pecados Existem pecados que usted no va a vencer que você não vai vencer hasta que no lo saque. até que você ponha para fora. Esto es muy importante, ¿no? Irmãos, isso é muito importante. Existe un factor Existe um fator de vergüenza de vergonha cuando se confiesa el pecado. quando se confessa o pecado. Pero es mejor Porém, é melhor la vergüenza a vergonha que nos lleva a la libertad del que pecado nos leva à libertação do pecado que el silencio do que o silêncio que nos mantiene esclavos del pecado. que nos mantém escravo do pecado.
Cuán saludable quão saudável cuando oramos quando oramos es poderle decir a Dios e podemos dizer a Deus nuestras debilidades, nuestras luchas, nossas debilidades, nossas lutas, y también cuán saludable a e veces também quão saudável às vezes decírsela a otros. podemos falar para outros. Hermano, Irmãos, nosotros deberíamos tener ese tipo de comunión, hermano. nós devemos ter esse tipo de comunhão, irmão. Esa comunión donde yo puedo acercarme a un hermano, Essa comunhão onde eu possa me aproximar de um irmão, contarle mi lucha a mi hermano, contar da minha luta a um irmão, para que él ore por mí, para que ele ore por mim, para que él me para aconseje, que ele me aconselhe, aún para rendirle cuentas a alguien. assim, ainda para poder Rendirle cuentas a alguien. prestar conta para alguém. ¿Usted tiene esa persona? Você tem essa pessoa? Ese hermano Você tem esse irmão al que le cuentas las luchas. que você possa falar das suas lutas? Muchas veces nosotros llegamos a la reunión. ¿Cómo estás, hermano? Muitas vezes a gente chega na reunião e pergunta: como você está, irmão? Estoy bien. Eu estou bem. Mas yo siempre recuerdo lo que dice Apocalipsis que hablaba ayer nuestro hermano. Mas eu sempre me recordo de Apocalipse que nosso irmão nos falava: Soy rico. eu estou rico, No tengo necesidad de eu não nada. tenho necessidade de nada. Verdad. É verdade? No tiene necesidad de nada. Você não necessita de nada? No está luchando usted. Você não está lutando? No tiene debilidad. Você não tem Debilidad. debilidades? Tiene que contarnos la clave. Conta-nos a verdade, Cuéntanos la clave de tu éxito. fala a chave, o segredo do seu êxito. Porque todos tenemos debilidades. Porque todos nós temos debilidade. Mas una cosa es la debilidad secreta, Mas uma coisa é a debilidade secreta, cultivada, cultivada. y otra es la debilidad expuesta. E outra coisa é a debilidade ou a fraqueza exposta. Señor nos ayude Que o Senhor nos ajude a poder confesar nuestros pecados. a podermos confessar os nossos pecados. Amén. Amém. El diablo no quiere que confesemos, O hermano. diabo não quer que confessemos. Hay una historia de dos niños, yo no sé si es real. Existe uma história de crianças, não sei se é real. Entonces, un niño sin culpa Um menino sem culpa rompe rompeu un cristal de vidrio de su abuela. um cristal de vidro, um vidro de cristal da sua avó. Entonces su hermana E então a sua irmã lo ve viu: y le dice, lo voy a acusar con mi abuela. eu vou falar isso para a avó. Y el niño, no. Não, não faça isso. Entonces la abuela llega, Então a avó chegou llama a la niña e chama a menina y le dice que vaya a lavar la loza. e disse para ela: vai lavar a louça. Entonces la niña dice, Então a menina falou: no, mi hermano me va a ayudar a lavar la loza. o meu irmão vai me ajudar a lavar a louça. Entonces el niño dice, no. Não, eu não vou. Entonces la niña le dice, o lavas la loza Ou você lava a louça o le cuento a mi ou abuela. eu vou contar para a avó. Entonces el niño va a lavar la Então loza. o menino foi lá lavar a Y louça. así, E assim foi, día tras día, dia após dia. la niña encima del niño. E a menina trepando em cima do menino, se aproveitando. Hasta que el menino dice, Até que o menino falou: va a contarle a mi abuela. eu vou contar isso para minha avó. Y él le cuenta a la abuela. Então ele contou para a avó. Y la abuela le dice, Então a avó lhe disse: yo ya sabía. como? Yo ya sabía. Eu já sabia. Y el niño sin contar, E o menino sem contar, dejaba que su hermana deixava que a sua irmã se pusiera encima de él. trepasse em cima dele. ¿Saben quién es esa hermana? E sabe o que isso nos... Esa hermana, E sabe que essa irmã el acusador, é o acusador. Essa irmã, ela representa o acusador, que te dice que fala para você y te acusa. e ele te acusa. Mas usted debe saber Mas você deve saber que su padre ya lo sabe. que o seu pai já sabe o que você fez. Que el que va a ser beneficiado E quem vai ser beneficiado cuando cuente quando contar es usted. é você mesmo. Porque así usted va a ser libre de la culpa. Porque assim você vai ser livre da culpa. Confiese sus pecados. Confesse os seus pecados. El que confiesa sus pecados Ou aquele que confessa os seus pecados
y se aparta de ellos, e se aparta deles, alcanza ele misericordia. alcança misericórdia. Mas el que encubre sus Mas pecados aquele que encobre os seus pecados, no prospera. ele não prospera. Cuánta ruina, hermanos. Quantas ruínas, Cuánto estancamiento espiritual, quanto estancamento espiritual, personal pessoal y como iglesia, e como igreja, porque hay pecados ocultos. porque existem pecados ocultos. Ustedes conocen la historia de Acab, Vocês conhecem a história de Acabe, el que cogió el tesoro, el anatema, aquele que Acã, aquele que escondeu o tesouro, o ídolo, na sua tenda. y aunque nadie sabía, E ainda que ninguém sabia, Dios sí sabía. Deus sabia. Y eso trajo derrota al pueblo. E isso trouxe uma ruína ao povo. Así el pecado oculto Assim é o pecado oculto. trae ruina al pueblo. Ele traz ruína ao povo. Perdona nuestras deudas. Perdoa as nossas dívidas. Ahora se agrega otro asunto, Agora se achega um outro assunto. ahí en el verso 12. No versículo 12. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Y en el 14 E o versículo 14, hay un porqué. existe um porquê. Porque si perdonáis a los hombres sus Porque ofensas, se perdoai aos homens as suas ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre também Celestial. vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas si no perdonáis a los hombres sus Mas ofensas, se não perdoar aos homens os seus pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras também o ofensas. vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ahora el Señor trae a la oración Agora o Senhor acrescenta à oração un asunto también muy importante. um assunto também muito importante. Nuestra relación A nossa relação con las personas que nos ofenden. com as pessoas que nos ofendem. Así como es importante Assim como é importante el reino de Dios, o reino de Deus, su a voluntad, sua vontade el pan diario, e o pão diário, la confesión de a nuestros confissão pecados. dos nossos pecados. También algo que debe estar muy arraigado a nuestro Também algo corazón. que deve estar muito arraigado na nossa oração El amor y el perdón hacia é nuestros, o amor e o perdão aos nossos, aquellos que nos ofenden. aqueles que nos ofendem. Juan dice, 1 Juan 2:10 dice, João disse em 1 João 2:10. va conmigo, lea, yo quiero que lo lea con sus propios ojos. Vamos comigo ler, porque quero que leia com seus próprios olhos. 1 João, capítulo 2, Verso 10. o versículo 10. Hay muchos pasajes que Juan habla de esto. Existem muitas passagens que João fala disso. En la primera epístola existen muchos. Na primeira epístola existem muitas Yo solo pude passagens. escoger uno por causa del tiempo. Eu só pude escolher um pouco por causa do nosso tempo. Dice ahí en el verso 10. Diz aí em 1 João 2:10. El que ama a su hermano Aquele que ama o seu irmão permanece en luz permanece na luz, y en él no hay tropiezo. e nele não há nenhum tropeço. Pero el que aborrece a su hermano Porém, aquele que aborrece, minha versão diz odeia o seu irmão, está en tinieblas está nas trevas. y anda en tinieblas E anda nas trevas. y no sabe a dónde va E não sabe aonde vai. porque las tinieblas le han cegado los ojos. Porque as trevas têm cegado os olhos. Juan pone mucho peso João põe muito peso a mi relacionamiento ao con los meu hermanos. relacionamento com os irmãos. Tanto que dice Juan Tanto que João fala que si yo tengo algo contra mi hermano, que se eu tiver algo contra o meu irmão, que si yo no amo a mi hermano, se eu não amo o meu irmão, no estoy en luz eu não estou na y luz. por ende estoy en tinieblas E permaneço nas trevas. y ando en las tinieblas E ando nas y trevas. no sé a dónde voy Eu não sei para onde eu vou. porque esas tinieblas Porque essas trevas han cegado mis ojos. têm cegado os meus olhos. O sea, si en el corazón de un creyente Ou seja, se o coração de um crente hay algo contra su hermano, existe no seu coração algo contra o seu irmão, aborrecimiento, amargura, odio, ódio, Juan nos está diciendo
Então João está dizendo, hay tinieblas. aí existe trevas. Y la oración E a oração diaria diária del creyente que se vuelve a Dios de um crente que se volta a Deus también es un tiempo também é seu tempo para que el corazón del creyente sea sanado para que o coração do crente seja curado en relación con sus hermanos, em relação com seus irmãos, especialmente especialmente con los que le ofenden. com aqueles que o ofendem. Es interesante, hermano, E isso é interessante, que Dios ponga este asunto que o Senhor coloque esse assunto como un asunto importante, como um assunto importante, como un asunto que debe estar siempre en nuestra oración. como um assunto que deve estar sempre em nossa oração. Es muy fácil, É muito fácil, es muy sutil muito sutil, perder la luz que tenemos de Dios perder a luz que temos de Deus por un corazón amargado y com um resentido. coração amargurado, ressentido. Cuando usted aborrece, Quando você aborrece, cuando usted odia, quando você odeia, no solo a su hermano, não só o seu irmão, a cualquiera, aún su enemigo, a qualquer pessoa, inclusive o seu inimigo, eso tiene un efecto negativo en usted. e isso tem um efeito negativo em você. Eso lo lleva a tinieblas. E isso leva às trevas. Eso le hace perder la visión. E isso nos leva a perder a visão. Eso lo lleva a alejarse de Dios. E isso vai nos apartar de Deus. Poco a poco, Pouco a pouco, la amargura, a amargura, o o resentimiento, ressentimento hace que la gracia de Dios faz com que a graça de Deus no circule en nuestra não vida. circule em nossas vidas. Usted tiene que tener mucho cuidado Você tem que ter muito cuidado en su relación con sus hermanos. em sua relação com seus irmãos. Antes de que la situación cambie Antes que a situação mude, o que su hermano madure, ou que o seu irmão crezca, cresça, amadureça, lo que usted debe tener cuidado o que você deve ter cuidado es que en su corazón é que o seu coração no tenga ninguna raíz de não amargura. tenha nenhuma raiz de amargura. Tanto Tanto que diariamente que diariamente usted debe recordar: você deve se lembrar: Señor, como tú me perdonaste, Senhor, como tu me perdoaste, como tú me estás perdonando, como o Senhor tem me perdoado, como tú me has soportado, como o Senhor tem me suportado, ayúdame a perdonar, ajuda-me a perdoar, ayúdame a a soportar, suportar, ayúdame a amar. ajuda-me a amar. Porque usted tiene que saber, hermano, Porque você tem que saber, irmão, que si usted no perdona, se você não perdoar, si no ama se não ama y si no soporta, e se não suporta, usted va a recibir el mismo trato de Dios. você vai receber o mesmo tratamento de Deus. La dureza A dureza que usted que você expresa hacia otros expressa a outros, puede recibirla de Dios. você pode receber o mesmo de Deus. Porque si usted no perdona, Porque se você não perdoa, usted no será perdonado. você não será perdoado. Eso no lo digo yo, hermano. Isso não sou eu que falo, irmãos. Acuerde que estamos leyendo las palabras Porque nós estamos lendo as palavras del buen hombre, do bom homem, Jesús, Jesus. el hombre con un corazón limpio, O homem com o coração limpo. que aún delante de los que E ainda diante dos que lo perseguían, o perseguiam, lo abofeteaban, o esbofetearam, lo humillaron, o humilharam. él oraba: Ele orava: Padre, Pai, perdónalos, perdoa-lhes. que no saben lo que hacen. Eles não sabem o que fazem. ¿Usted ora así por su hermano? Você ora assim pelos seus irmãos? Oh, Padre, Ô Pai, perdónalo. perdoa-los. Él no sabe lo que hace. Eles não sabem o que estão fazendo. ¿Usted tiene ese tesoro en su corazón? Você tem esse tesouro no seu coração? El tesoro del perdón. O tesouro do perdão? ¿Cuántos Quantos hoy, hoje, domingo, domingo, se levantan en un púlpito se levantam no púlpito a predicar a pregar con odio en su corazón com ódio no seu coração hacia sus hermanos? para com seus irmãos? ¿Cuántos Quantos no participaron del pan não participaram da ceia y de la copa, e nem do vinho, nem do pão, nem do vinho, teniendo cosas contra sus hermanos? tendo coisas contra os seus irmãos? ¿Cuántos Quantos oran oram y leen la escritura e lê as escrituras diariamente, diariamente, teniendo cosas contra su hermano? tendo coisas contra os seus irmãos? Eso es una afrenta a la presencia de Dios. Isso é uma afronta à presença de Deus. Que usted se acerque
que usted se acerque a Él. daqueles que se aproximam dele. No, que usted se acerque a Él Que você se aproxime dele teniendo algo contra su hermano. tendo algo contra seu irmão. Es una afrenta, hermano. Isso é uma afronta, irmãos. Jesús decía, Jesus dizia: bienaventurado el limpio de corazón, bem-aventurados limpo de coração, aquel que no tiene nada en su corazón aquele que não tem nada no seu coração contra su hermano. contra o seu irmão. ¿Saben qué dice la bienaventuranza? Sabe o que fala a bem-aventurança? Ellos verán a Dios. Eles verão a Deus. Muchas veces Muitas vezes nuestras situaciones con as los nossas hermanos, situações con nuestros hermanos, com nossos irmãos no solo interrumpen el progreso de nuestra vida espiritual, não apenas impedem ter um progresso na nossa vida espiritual, sino nublan la vista de tal modo que perdemos a Dios. são nuvens em nossas vistas e nos faz perder a Deus. Señor, nos ayude. Que o Senhor nos ajude. ¿Hasta dónde vamos, hermano? Un esbozo que hizo Spurgeon de este pasaje. Temos um esboço do que Spurgeon fez dessa passagem. Él decía: E ele dizia: Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás no céu. un hijo alejado de su hogar, Esse é um filho longe do seu lugar. santificado sea tu nombre, Santificado seja o seu un nome, adorador. um adorador. Venga tu reino, Venha o teu reino, un súbdito. um súdito. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Faça-se a tua vontade na terra, assim como é feita nos céus. Un siervo. Aí está um servo. El pan de cada día danoslo O hoy. pão nosso de cada dia nos dá hoje. Un mendigo. Aí está um mendigo. Perdona nuestras deudas. Perdoa as nossas dívidas. Un pecador. Aí está um pecador. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como nós também perdoamos nossos devedores. Un pecador entre pecadores. Aí está um pecador entre pecadores. Y cuando estamos entre pecadores, E quando chama de pecadores, cuando estamos entre pecadores, quando estamos entre pecadores, es muy posible é muito que possível nos hagamos daño mutuamente. que nos façamos danos mutuamente, causamos danos mutuamente. Entonces necesitamos un alto nivel E nós necessitamos de um alto nível de paciencia de paciência y de amor. e de amor. Ahora lo último que dice el pasaje: Agora, a última coisa que diz dessa y passagem: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. e não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal. Un pecador Um pecador con el peligro de volverse peor pecador. em um perigo de se tornar um pior pecador. Ahora, otro asunto con el que el Señor finaliza la oración. Outro assunto que o Senhor finaliza nessa oração: Siempre sempre debe haber este ingrediente: deve haver esse ingrediente. Señor, Senhor, guárdame guarda-me de la tentación. da tentação. Guárdame, Señor. Guarda-me, Senhor. Como decía un hermano, Como falava um irmão, el hombre que ha sentido de cerca el peligro del pecado, o homem que tem sentido próximo o perigo do pecado, o aún mismo el hombre que ha caído en el ou pecado, mesmo o homem que tem caído no pecado, debe ser un hombre que constantemente está rogando a Dios deve ser um homem que constantemente está rogando a Deus para que le ayude, para que Ele lhe ajude, para que le guarde, para que Ele o guarde, para que le libre de toda situación para que Ele o livre de toda situação que lo vuelva a llevar a pecar otra que o vez. possa o levar a ser um pecador, voltar a ser um pecador. El Antiguo Testamento decía: E no Antigo Testamento nos dizia: el principio de la sabiduría o princípio da sabedoria es el temor a Jehová. é o temor a Jeová. Señor, Senhor, guárdame, guarda-me, porque yo conozco mi carne, porque Señor. eu conheço a minha carne, Yo Senhor. conozco mi carácter, Señor. Conheço o meu caráter, Senhor. Yo conozco mi debilidad, Eu Señor. conheço a minha Tú debilidade. conoces el mundo en que vivimos, O Señor. Senhor conhece o mundo em que Tú vivemos. conoces el ambiente donde trabajo, Señor. Conhece o ambiente onde eu trabalho, Tú Senhor. conoces las personas que nos rodean, Señor. Conhece as pessoas que nos rodeiam, Senhor. Líbrame del mal. Livra-nos do mal. Guárdame de la contaminación del Guarda-me mundo. da contaminação do mundo.
Una persona Uma pessoa que tiene temor de que Dios, tem temor de que Deus, quiere que santificarse, quer se santificar, ella va a saber que necesita ayuda divina. ele vai saber que necessita da ajuda divina. Por eso siempre debe estar clamando: Por isso sempre está clamando: Señor, líbrame. Senhor, livra-me. Señor, guárdame. Senhor, guarda-me. Señor, no permitas ninguna situación Senhor, não permita nenhuma situação que me aproxime al pecado. que me aproxime do pecado. Guárdanos, Señor. Guarda-me. Ahora, Agora, hermana, irmã, usted ora por su esposo. você ora pelo seu esposo? Guárdalo, Señor. Guarda-o, Senhor. Guárdalo del pecado. Guarda-o do pecado. Guárdalo de la mala mujer. Guarda da má mulher. Guárdalo del mal negocio. Guarda do Mal negocio. mau negócio. Guárdalo de la mala amistad. Guarda da má amizade. Ahora, hombre, Guarda agora, homem. usted ora por su esposa. Você ora pela sua esposa? Señor, líbrala Senhor, livra ela del mal do carácter, mau caráter, de los gritos. dos gritos. Trabaja en ella, Señor. Trabalha nela, Senhor. No es solo quejarnos de ella, hermanos. Não só reclamando dela. Hay que orar por Você ellas tem que orar por ela, para que Dios ponga su mano para que Ele ponha suas mãos y la guarde a ella e guarde ela de su necedad. da sua necessidade, No, de su necedad, da sua loucura, así como de la nuestra. assim como da nossa. Usted ora por sus hijos. Você ora pelos seus filhos? Señor, guárdalo Senhor, guarda de ele la mala amistad. da má amizade. Señor, Senhor, guárdalo del televisor. guarda-o da televisão. No, mentira, usted no debe orar por eso. Não, você talvez não ore por isso. Usted debería sacar el televisor. Você deve tirar a televisão. Usted debería orar por cosas que usted no puede quitar, ¿no? Você Debería orar deveria orar por cosas que usted no puede quitar. por coisas. Você deve orar por aquelas coisas que você não pode tirar. El televisor usted lo puede quitar. Mas a televisão você pode tirar. Lo mismo la internet. Ou mesmo a internet. Todo lo que contamina usted lo puede quitar. Tudo que te contamina ou contamina você pode tirar. Pero hay asuntos en los que usted no puede llegar. Perdão. Mas hay asuntos en los que usted no puede llegar. Agora existe assunto que você não pode tirar. Por eso debe orar. Por isso você deve orar. Yo recuerdo mucho Eu recordo muito que una de las oraciones que hacía mi mamá que uma das orações que a minha mãe fazia era que el Señor me diera una buena esposa. é que o Senhor me desse uma boa esposa. Y ella oraba porque cuando yo estaba en el mundo Porque ela orava porque quando eu estava no mundo era muy mujeriego. eu era muito mulherengo. Pero yo creo Porém eu creio que muchas relaciones que muitas relações fueron rotas foram rompidas por la oración de mi mamá. por causa da oração da minha mãe. El Señor me guardó O Senhor me guardou y me dio una muy buena e o esposa. Senhor me deu uma boa esposa, muito boa. Y creo que eso comenzó en la oración de mi mamá. E eu creio que isso começou com a oração da minha mãe. Hay cosas por las que necesitamos orar, hermanos, Há coisas por las cuales debemos orar. pelas quais nós devemos orar, irmãos. Amén. Amém. Líbranos del mal. Livra-nos do mal. Y mire cómo termina la oración. Me lembro. No, mire cómo termina la oración. Vejam como termina a oração. Porque tuyo Porque teu es el reino é o reino, y el poder o poder y la e a gloria glória por todos los siglos. por todos os séculos. Amén. Amém. Ahora, ¿por qué concluye la oración así? Agora, por que conclui a oração assim? Porque cuando uno estudia la oración, Porque quando estuda a oração, podemos vernos muy flacos, ¿cierto? podemos nos tornar fracos. Podemos ver mucha debilidad en nosotros. Podemos ver muitas debilidades em nós. Pero eso es lo importante de la oración. Porém, isso aqui é muito importante na oração. Porque aunque somos débiles, Porque ainda que somos fracos, podemos volvernos podemos nos tornar aquel que es poderoso. alguém poderoso. Aquel que es poderoso. Aquele que podemos voltar-nos àquele que é poderoso. Aquel que tiene el reino. Aquele que tem o reino, Aquel que le pertenece la gloria. aquele que pertence à glória, No solo en el tiempo de Jesús, não só no tempo de Jesus, no solo en el tiempo de Moisés, não só no tempo de vocês, por todos los por siglos. todos os séculos. El Señor es el mismo. O Senhor é o mesmo Que sacó a Israel de Egipto. o mesmo que sacou o seu povo do Egito, El mismo que levantó a los o profetas. mesmo que levantou os profetas, El mismo que resucitó a Jesús de los o muertos. mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
por los siglos de los pelo siglos. século dos séculos. Es el mismo al cual hoy nosotros acudimos. Esse é o mesmo que agora nós estamos recorrendo. Y tenemos la certeza E temos a certeza que si le buscamos que se nós o buscarmos sinceramente, sinceramente, Él nos va a Ele vai oír nos ouvir y nos va a responder. e vai nos responder. El Señor nos conceda todos estos tesoros Que o Senhor nos conceda todos esses tesouros que hacen parte del carácter de que Cristo fazem parte do caráter de Cristo para nuestra vida. para nossas vidas. Damos gracias al Señor, hermanos, Nós damos graças ao Senhor, irmãos, por este tiempo que nos permitió estar entre por esse ustedes. tempo que o Senhor nos permitiu estar com vocês. Nos llevamos muchos recuerdos Nós estamos levando muitas recordações del amor de Cristo a través de los do hermanos. amor de Cristo através dos irmãos. Señor les bendiga abundantemente Que o Senhor os bendiga, abençoe abundantemente, con su gracia y su amor. com sua graça e com seu amor. Vamos a orar, hermanos. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que santo privilégio que o Senhor nos leva a estarmos diante do Senhor, dos teus pés, para ouvirmos o seu ensinamento, a sua palavra, os seus conselhos, e nos apresenta esse caminho de santidade, de pureza, de integridade através da oração. E nós rogamos que o Teu Espírito trabalhe abundantemente isso em nós. Que vá além, Senhor, das palavras e isso torne realidade em nossa vida. Que o Senhor possa realmente capturar o nosso ser, impregnar-nos com essa verdade e nos transformar, para que não apenas a nossa vida cristã, mas também a igreja seja uma casa cheia do Teu Espírito, cheia de perdão, de paz, cheia de saúde, de santidade. Tudo isso para a Tua glória, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo, Senhor.